Quando foi a última vez que você ficou em silêncio de verdade? Não há pausa entre um podcast e outro. Não os segundos enquanto o vídeo carrega. Não o momento em que você troca uma tela por outra. Silêncio real. Sem celular. Sem música. Sem vozes de fundo. Sem nada para ouvir, assistir, ler ou consumir. Apenas você. E o que está dentro de você. Se a resposta demorou para chegar, se você teve que pensar com cuidado para lembrar a última vez que isso aconteceu, você não está sozinho. E não é coincidência. É o resultado de um mundo que transformou o barulho em padrão e o silêncio em algo que precisa ser justificado. Que transformou a distração em conforto e a quietude em desconforto. Que ensinou que produtividade é movimento constante e que parar, simplesmente parar, é quase uma forma de preguiça. Em 2014, pesquisadores da Universidade de Virgínia conduziram um experimento que deveria ser simples. Pediram para participantes ficarem sozinhos numa sala, sem nenhum dispositivo, sem nada para fazer, apenas com seus próprios pensamentos, por 15 minutos. O resultado foi desconcertante. A maioria achou a experiência profundamente desconfortável. E quando foi dada a opção de apertar um botão que causava um choque elétrico leve durante o período de silêncio, uma parcela significativa dos participantes preferiu a dor física à companhia dos próprios pensamentos. Preferiram se machucar a ficar quietos consigo mesmos. Bruce Lipton pesquisou extensivamente o que acontece no sistema nervoso quando ele permanece em estado de alerta crônico. E uma das descobertas que mais ressoa com o que estamos falando é essa. Quando o sistema nervoso aprende a operar em modo de ameaça contínua, o barulho externo deixa de ser entretenimento e passa a ser necessidade. Não por prazer, por biologia. O barulho distrai o sistema nervoso das ameaças internas que ele não sabe como processar. E o silêncio, que deveria ser descanso, se torna ameaça em si, porque no silêncio não há para onde olhar a não ser para dentro. E dentro é exatamente onde o sistema nervoso aprendeu que é perigoso ir. Este vídeo veio fazer uma pergunta que parece simples, mas que, se você deixar trabalhar de verdade, vai revelar algo fundamental sobre o estado em que você está vivendo. Quando você para o barulho, quando tira o fone, fecha o aplicativo, desliga a tela, o que aparece? Não o que você quer que apareça, o que realmente aparece. Porque o que aparece no silêncio não é criado pelo silêncio, já estava lá. O silêncio apenas para de escondê-lo. E esse momento é onde a cura começa. Não porque é confortável, porque é real. O silêncio não cria nada. Esse é o primeiro entendimento que muda tudo. Quando você para o barulho e pensamentos perturbadores aparecem, ansiedade, arrependimento, medo, aquela conversa que você não consegue largar, a tendência é acreditar que o silêncio causou isso. Mas não causou. O silêncio é um espelho. Ele não cria o que você vê. Ele apenas para de esconder o que já estava lá. Joe Dispenza passou anos estudando o que acontece no cérebro quando o estímulo externo é removido. E o que ele encontrou é ao mesmo tempo simples e profundamente revelador. Sem estímulo externo para processar, o cérebro retorna automaticamente ao seu circuito habitual. Como uma música que toca em loop quando ninguém está controlando o aparelho. E para a maioria das pessoas, esse circuito habitual não é de paz, é de ruminação, de ansiedade antecipatória, de revisão obsessiva do passado, de julgamento silencioso. Esse é o loop que o barulho constante interrompe. E é por isso que o barulho se torna uma necessidade. Não porque é prazeroso, porque sem ele o loop aparece, e o loop dói. Mas aqui está o que precisa ser dito com clareza. Interromper o loop com barulho não é resolver o loop, é apenas pausá-lo. O loop vai estar esperando quando o barulho parar. A única forma de realmente mudar o que aparece no silêncio é ficar no silêncio tempo suficiente para que o que aparece possa ser visto, sentido e finalmente liberado. Mas isso exige algo que a cultura moderna não ensina. Tolerância ao desconforto interno. Existe uma dimensão evolutiva nesse padrão que é importante entender. A mente humana foi projetada para resolver problemas, não para descansar.
Durante centenas de milhares de anos de evolução, um cérebro quieto era um cérebro vulnerável. O problema é que esse sistema foi construído para um mundo de predadores físicos, e nós vivemos num mundo onde as ameaças são emocionais, relacionais, existenciais. Mas o sistema nervoso não atualizou o software. Ele ainda opera como se parar fosse perigoso. Como se o silêncio fosse uma armadilha. E então entra a cultura digital, que encontrou nessa vulnerabilidade evolutiva um modelo de negócio extraordinariamente lucrativo. Cada notificação, cada scroll infinito, cada autoplay que começa antes do vídeo anterior terminar. Tudo isso foi projetado com precisão para manter o sistema nervoso em estado de estimulação constante, para tornar o silêncio progressivamente mais intolerável. O que você evita sentir quando preenche cada momento com estímulo? Porque a resposta para essa pergunta é exatamente o que o silêncio vai mostrar quando você finalmente parar. E esse encontro é o começo de você se conhecer de verdade. Existe uma pesquisa que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Não porque seja obscura, porque contraria uma narrativa que o mundo moderno tem interesse em manter. A narrativa de que o silêncio é improdutivo. Em 2013, a pesquisadora Imke Kirsty da Duke University estudou o efeito do silêncio no cérebro. O experimento comparou diferentes tipos de estímulo auditivo: música, ruído branco, sons de filhotes, silêncio, e mediu o impacto no desenvolvimento cerebral. O resultado foi o que ninguém esperava. O silêncio foi a única condição que estimulou neurogênese no hipocampo, o crescimento de novos neurônios, não a música mais relaxante, não o ruído branco cuidadosamente calibrado. O silêncio. 2 minutos de silêncio por dia produziram mais crescimento neural do que qualquer estímulo testado. O hipocampo não é uma região qualquer do cérebro. É onde memórias são consolidadas, onde o aprendizado se torna permanente, onde a regulação emocional tem parte de sua base fisiológica. O silêncio literalmente constrói o cérebro que você precisa para processar a sua vida com mais clareza, mais equilíbrio e mais profundidade. Não como metáfora, como neurobiologia. Gregg Braden pesquisou extensivamente o que ele chama de coerência coração-cérebro. O coração humano possui um sistema nervoso próprio, mais de 40 mil neurônios que processam informação independentemente do cérebro craniano. E o campo eletromagnético gerado pelo coração é 50 vezes mais intenso do que o gerado pelo cérebro. Quando o coração e o cérebro entram em coerência, quando seus ritmos se sincronizam, algo mensurável acontece. A tomada de decisão melhora, a criatividade aumenta, a percepção se expande, o sistema imunológico se fortalece. A condição que facilita essa coerência não é a estimulação, é a quietude. A neurociência tem um nome para o que acontece quando você para de focar no externo: Default Mode Network, a rede de modo padrão. Durante décadas, os cientistas assumiram que essa rede era irrelevante. Depois descobriram que estavam completamente errados. A Default Mode Network é responsável por consolidação de memórias, integração de experiências, processamento criativo, autoconhecimento, empatia. Em outras palavras, tudo que torna você capaz de entender a si mesmo acontece precisamente quando você para de estar ocupado. Um lago. Quando o vento agita a superfície, o lago não reflete nada com clareza. Tudo aparece distorcido, fragmentado, ilegível. Mas quando a superfície fica quieta, quando o vento para e a água descansa, o lago reflete o céu com uma fidelidade perfeita. Você funciona da mesma forma. O barulho constante agita a superfície. O silêncio não é o destino. É a condição para que o que já existe dentro de você possa finalmente ser visto com clareza. Existe uma crença profundamente enraizada na cultura contemporânea. A crença de que processar é falar, que curar é verbalizar. E há verdade nisso. A linguagem tem poder terapêutico real. Mas existe um limite, e esse limite é onde o silêncio começa. Algumas dores não têm palavras suficientes.
não porque sejam incompreensíveis, mas porque existem numa camada do organismo que a linguagem não alcança, no corpo, na respiração que encurta antes de uma conversa difícil, na tensão que instala no pescoço quando você pensa em algo que não resolveu, na contração do diafragma que acontece automaticamente quando alguém menciona um nome que ainda dói. Essas respostas não são pensamentos, são memórias corporais. E memórias corporais não são liberadas pela compreensão intelectual, são liberadas pela presença. E esse processo não acontece em conversa, acontece no silêncio. Neville Goddard ensinava algo que, à luz do que a neurociência contemporânea está descobrindo, soa menos como espiritualidade e mais como descrição precisa de como a consciência funciona. Ele dizia que o estado receptivo, o estado onde a transformação genuína acontece, não é alcançado pela força da intenção. É alcançado pelo relaxamento da resistência. A resistência que a mente mantém quando está em constante atividade. O silêncio não é passividade. É o estado mais ativo que existe, porque exige que você sustente presença sem apoio do estímulo externo. Cada grande tradição contemplativa da história humana chegou à mesma conclusão por caminhos completamente diferentes. Os Quakers constroem seu culto inteiro em torno do silêncio compartilhado. O Zen budista usa o silêncio não como prática preparatória, mas como prática central. O misticismo cristão, de mestre Eckhart a Thomas Merton, descreve a contemplação silenciosa como o único estado onde a alma encontra o que não pode ser encontrado em nenhuma atividade exterior. O sufismo fala do estado de fana, a dissolução do ego no silêncio interior, tradições que nunca se comunicaram, culturas que nunca se encontraram, épocas separadas por milênios, todas apontando para o mesmo lugar. O silêncio não é a ausência de Deus, é sua presença mais direta. Tom Campbell pesquisou a consciência como sistema de informação fundamental. E uma das implicações mais profundas do seu trabalho é que a consciência individual não está isolada, está conectada a um campo de informação muito maior. Um campo que não pode ser acessado pela força, que só pode ser tocado quando o ruído que separa a consciência individual do campo maior diminui o suficiente, como um rádio que finalmente para de emitir estática, não para sintonizar uma frequência nova, para perceber que a frequência sempre esteve lá, esperando, enquanto a estática durou. Chegamos ao final deste vídeo e quero encerrar não com uma síntese do que foi dito, mas com uma honestidade que talvez seja a mais importante de tudo que exploramos aqui. O silêncio assusta, não de forma dramática, de forma sutil. A mão que alcança o celular antes de você ter decidido alcançá-lo. O podcast que começa antes de você ter escolhido ouvi-lo. A música que liga sozinha quando o ambiente fica quieto demais. Esses gestos automáticos não são hábitos ruins. São o sistema nervoso fazendo o que aprendeu a fazer, protegendo você do encontro com o que está dentro. E durante muito tempo, essa proteção foi necessária. Mas há um ponto em que a proteção se torna prisão. Tudo que exploramos neste vídeo aponta para a mesma direção. O experimento que mostrou que pessoas preferem dor física ao silêncio dos próprios pensamentos. A pesquisa que revelou que 2 minutos de silêncio por dia estimulam o crescimento de novos neurônios. A coerência coração-cérebro que emerge naturalmente quando o barulho para. A Default Mode Network, que processa e cura precisamente quando você para de estar ocupado. As tradições contemplativas de todas as culturas que convergem no mesmo apontamento. O silêncio não é o oposto da vida, é onde a vida mais profunda acontece. Bruce Lipton é preciso sobre o que acontece biologicamente quando o sistema nervoso finalmente sai do modo de sobrevivência. A imunidade se fortalece, a inflamação reduz, os hormônios se regulam, o sono se aprofunda, a clareza mental retorna. Não porque você tomou algo, não porque você fez algo elaborado, mas porque você parou e deixou o organismo fazer o que ele sabe fazer quando não está em constante estado de guerra consigo mesmo. Quero te deixar com uma prática, não uma meditação com técnica elaborada, apenas um convite.
Hoje, antes de dormir, depois de tudo que precisa ser feito tiver sido feito, sente-se, não na frente de nenhuma tela, apenas você e o que aparece. 5 minutos, sem intenção de alcançar nenhum estado, sem expectativa de sentir algo específico. Apenas observe. Observe o que a mente faz quando não tem para onde fugir. Observe o que o corpo sente quando para de ser ignorado. E se o que aparecer for desconforto, se ansiedade, tristeza, inquietação ou qualquer coisa difícil vier à superfície, não interrompa. Não alcance o celular. Fique. Apenas mais 1 minuto. Porque o que aparece no silêncio não veio para destruir. Veio porque finalmente teve espaço para aparecer. E o que finalmente tem espaço para aparecer, pode finalmente ser liberado. Você não precisa ir a lugar nenhum para encontrar o que busca. Precisa apenas parar o suficiente para que o que já existe em você possa ser ouvido. Porque dentro do silêncio que você evita, está exatamente o que você procura fora dele. Não a ausência de tudo, a presença de você mesmo, completo, sem barulho para cobrir o que é, sem distração para adiar o encontro. Apenas você, finalmente quieto, finalmente aqui. Obrigado por ter ficado, por ter ouvido, por ter trazido a disposição de sentar com uma pergunta que a maioria evita fazer. Se esse vídeo tocou em algo real, deixa nos comentários o que ressoou mais. Até o próximo vídeo.